Tá bem? Começa? Foi, começou. Tá gravando? Eu falei pra vocês, gente. É? A gente tem que parar com essa parada aí. Eu também acho, cara. Começar um pouco mais sério. É Formalidade. É verdade. Porque aquele cara Ó, que a gente gente. quer engajar nos primeiros 3 minutos, o cara já fala, porra, velho. Patifaria. De novo, esse cara de novo. Os caras de novo, Vamos mano. começar igual geral. Por isso que não retém, né? Eu vejo as métricas lá do YouTube, pô, todo mundo sai no segundo minuto, Tem velho. que começar igual o Jornal Nacional. Boa noite. É, eu também acho. Muito bem, turma. Estamos aqui no 13º episódio da segunda temporada do Produto Piloto. Quem diria, sobrevivemos. Estamos aqui. Estamos aqui. Vocês vão ter que nos engolir. Eu avisei, eu falei, deram corda e a gente segue o barco. É, a gente tá seguindo Aí, aí. aí eu se consagro. E olha só, se na primeira temporada foram 22 episódios, Exato. estamos no 13º. E na minha conta aqui, não o que tá saindo do episódio, né? Mas pensando que nós estamos em agosto, cara, a gente vai... Vamos Vamos ultrapassar, longe, hein? Vamos longe. É. Vamos longe. 13º episódio da segunda temporada. Eu que vos falo hoje como host, Rafael Mazaro, estou aqui com essas lendas. Ah, garoto, vai falar o easter egg, Porra. não? Sem easter egg? Não, vou falar. Com essas lendas aqui, que eu tenho sempre a honra e a paixão de estar com vocês semanalmente. Caraca, hein? Ah, Emotivo, que hein? coisa Sai foi linda, vai profundo, chorar. é? Eu também te amo. Eu tive uma semana reflexiva. Eu também te Tive amo. uma semana muito reflexiva e Good eu times. entendi que este momento é um momento Good muito times. gratificante da minha vida. Falou com o seu guru. Muito bem, turma. Eu vou passar rapidamente para os meus amigos. Antes disso, vocês me encontram nas redes sociais como Mazaro Rafael no Instagram. Daí, voltei pro curso. Instagram. E no LinkedIn, Rafael Mazaro. É um easter egg, 5262, você consegue encontrar ele facilmente. Renanzinho, por favor, se apresente e faça os recadinhos da paróquia. Bom, acho que o pessoal já conhece aqui, né? Muito tempo aqui falando já, né? O pessoal falou, de novo. Bom, sou o Renan Cap, no LinkedIn Renan Cap e no Instagram Renan Cap também, Com exato. dois Ps, com dois né? P's, acento circunflexo. Bom, fazer os recados da paróquia, que primeiramente agradecer o Estúdio Voz por estar disponibilizando toda a infraestrutura, todo esse espaço sensacional aqui. Um grande estúdio, dá todo o suporte para nós. O Vitor aqui, sempre nos acompanhando, dando suporte. Fez um joinha aí pra galera. O Milton, nosso operador aqui, o Tem que cara colocar uma nota câmera pro 10. Vitão. Assim, Tem que... Aí, ó. Tá aqui, ó. Vitão. E também agradecer, esse episódio aqui está sendo proporcionado pela Norden, a nossa patrocinadora oficial. Norden Squad as a Service é com a Norden, uma empresa de consultoria de tecnologia que fornece toda a estrutura, todo o know-how para que a sua empresa consiga alavancar tanto em eficiência operacional, como também em eficiência digital e também transformação, né? Que a gente faz todo esse combo junto. Bonito, hein? Que coisa linda. Bom, e cara, a expectativa pro episódio, né? Viu só, Zé? Pô, Falei expectativa... pra você, pô. Ele tá mandando sempre bem? alta, né? Expectativa sempre alta aqui. Eu espero muito falar sobre produtos digitais, gestão e liderança. E é isso. Como sempre, expectativa alta aqui em mais um episódio. Boa, lenda. E também, antes de passar para a nossa convidada, você, José Roberto, esteve de férias, tá com a cabeça limpa, tá bem. Ó, Voando. Sorridente. tranquilo, tava lá ó, só cerveja, tranquilinho, criançada no mar. Praia, Sai praia. daí, não vai lá, tubarão. Tudo rolando na areia e tal. Não morre não. e tal. É isso aí. Tranquilo. Foram férias tranquilas. Aproveitei bastante. Foi bom demais. De verdade. Ver a família. Tava morrendo de saudade do Rio. Morrendo de saudade da minha cidade. Morrendo de saudade da praia. Foi bom. Foi maravilhoso. Cara, expectativa altíssima. Pô, tô muito feliz. Muito obrigado, Fabi, por estar aqui. Acho que a gente vai conseguir ter um papo muito legal falando do tema de gestão, falando da posição de GPM, que é uma posição super complicada. Eu acho que você ocupa uma posição mega complicada. Eu tô cheio de expectativas para esse episódio. Cara, para quem já sou figurinha repetida, José Roberto. Para quem quiser me encontrar no Instagram, josé.robertoj, no LinkedIn, josé.robertoj, sem grandes complicações. Né, pra facilitar, né? Pra facilitar a vida do pessoal, né? Parabéns. Segue o baile. Vocês são muito bons Segue o baile, em meu filho. criar redes sociais. Agora a nossa parceiraça, hoje, que nós temos o prazer
de trocar essa ideia e eu tenho certeza absoluta que será um papo maravilhoso. Ela que é Group Product Manager no Fleury, Fabiana Tomás, por favor, se apresente ao público. Fique à vontade, o palco é seu. Olá, pessoal, boa noite. Eu que tenho a honra de estar aqui com esse timaço, que já foi parceiro de verdade, né? Tivemos a honra de participar, de trabalhar juntos e foi, assim, sensacional. Aprendi demais com cada um de vocês, muitas trocas, muitas coisas interessantes, né? Então, é demais, assim, estar aqui com vocês, trocando ideias sobre o produto, além de divertido, porque a gente fez isso muitas vezes, num ambiente, às vezes, não tão divertido, porque, às vezes, a gente estava ali, né, no dia a dia, olhando muito para resultados, e em ambientes muito divertidos também, quando a gente parava para se divertir, falar um pouco ali, e é o que a gente gosta, de fazer, então o papo fluía, né? Verdade. Estou aqui hoje muito feliz, como o Rafa comentou, trabalho hoje como Grupo Product Manager no Grupo Fleury e venho aí de uma estrada longa em produtos, né? E sou apaixonada por produtos, apaixonada por pessoas e acho que isso vai ser muito gostoso para a gente poder compartilhar um pouquinho e trocar. Muito bem, muito bem. Começando, então, o nosso papo aqui, e de fato é um papo, nunca é só uma entrevista, né? Não é focar e discutir o tempo todo sobre você. Obviamente que o palco ele é seu, mas a gente acaba fazendo boas trocas aqui. Então, Fabi, eu queria começar aqui explorando um pouco do seu histórico de carreira, porque você fez algumas transições na sua carreira como um todo, e é legal você dar um pouco de visão para aquela pessoa que também está se preocupando em fazer uma transição de carreira. O nosso público que assiste o nosso podcast, que ouve o nosso podcast, tem bastante gente focada em fazer transições, pensando em focar em produtos, focar em tecnologia. Então, conta um pouco da sua trajetória, você que vem da engenharia, da parte técnica, e depois fez toda uma transição aí para produtos, por favor. Conte um pouquinho dessa história pra gente. Bora lá. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu acho muito interessante, porque eu realmente fiz diversas transições. E eu acho que a gente se lançar ao novo é o grande... O que é gostoso no processo da transição, né? Então, a minha história com produtos, com projetos, ela começou com 16, 17 anos, né? Eu entrei numa empresa para ser digitadora num produto de RP. E aí eu comecei a ver aquilo acontecendo, um sistema, e aquilo ia se transformar numa operação logística. Comecei a me interessar por aquilo, né? E aí essa palavra interesse, ela é muito forte, né? Comecei a me interessar, mostrar interesse para a empresa, e eles começaram a me treinar em Oracle, em SQL, e eu fui cada vez pegando um pouquinho mais de digitadora, experiência zero, né? E aí, de repente, eles me ofereceram para começar a dar suporte no RP da empresa, né, que era a antiga Claro, de TV a cabo. E aí já surgiu uma super oportunidade. E eu mal conhecia sobre tecnologia. Estava com pensamentos de ir para uma área mais de saúde, tinha um sonho de ser médica. Olhei para tudo aquilo e falei assim, poxa, acho que tem uma área super promissora. Fui estudar sobre a área, falei, caramba, isso aqui é o futuro. Tudo vai ter tecnologia, né? E aí olhei para tudo aquilo, uma menina ali, vou estudar. Então, dali eu fui fazer sistemas de informação, trabalhei bastante tempo como desenvolvedora, assim, digo não bastante tempo, tive uma experiência como desenvolvedora, mais tempo como analista de sistemas, né? E sempre fui muito apaixonada por negócio. Olhar os fluxos, as necessidades, ir para o cliente, fazer os mapeamentos, era uma grande paixão. Mas eu entrava numa empresa, começava a pegar conexões com o negócio, vinha uma oportunidade de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de áreas, né? Vinham novas responsabilidades. E eu sentia uma lacuna entre poder estar próximo do produto e do projeto, que na época a gente falava muito sobre projeto, né? E poder fazer e a questão da gestão de pessoas. Porque existia um distanciamento. Quando você ia se tornando muito gestor de pessoas, você estava mais ali aquela base do PMI, mais focado em gestão de pessoas e pouco gestão de produto, pouca gestão do projeto em si. Houve uma fase que o mercado de tecnologia ele tratou a evolução de software muito como algo parecido com engenharia, né? Assim, muito na linha de... Era quase como um projeto de subir um prédio, né? Exatamente. Não era como... Não dava essa perspectiva de intangível que tem no software, né? Exatamente. Desculpa interromper a sua história. Imagina, estamos aqui para trocar mesmo. Então, fui lá, me formei em sistemas de informação, fiz ali um pouco de desenvolvimento, peguei já algumas coisas de gestão. E aí comecei como analista de sistemas, fui para gerente de projetos. E aí fui procurando empresas que eu senti uma conexão que eu podia estar dentro do produto, projeto, entendendo o que eu gosto de fazer, que é negócios, entender as necessidades do cliente, e poder fazer uma participação com a camada de gestão, porque tinha espaço para isso. E tinham empresas que, mesmo naquela camada mais PMI, estavam
abertas a isso. Ela tinha um processo que era ali o do livro, mas na execução ela estava preocupada em entregas mais faseadas, né? E aí eu tive a oportunidade, num período da minha carreira, de começar numa empresa que ela nasceu como que a gente chama de startup hoje, né? E hoje ela é uma das... Ela está até na China, ela é uma multinacional, nasceu com 4 desenvolvedores. E eles tinham um conceito adaptado ali pelo PMI, mas eles entregavam projetos de grande complexidade. E a gente fazia entregas muito pequenas e curtas para mostrar esse valor para o cliente. Fiquei bastante tempo nessa empresa. E, como gerente de projeto, eu comecei a ver e falar assim, para onde eu quero ir agora? Estava bastante tempo, já estava com um time grande, robusto, estava gerenciando mais de... na época, acho que eu estava ali com uns 30 analistas de sistemas e 20 gerentes de projeto, com projetos internacionais, coisa grande. Mas eu sentia essa ausência de estar conectada com o negócio, de estar conectada com a dor e necessidade das pessoas. Foi quando veio a agilidade. E eu vi na agilidade a oportunidade de eu linkar as 2 coisas que eu curtia. Estar perto da dor e a necessidade do cliente e fazer também esse olhar para a gestão quando chegasse o momento de fazer esse processo conjunto e casado, né? E no começo eu sofri muito desafio, porque existia um preconceito com o gerente de projeto entrar na camada de produto. Não foi fácil. As pessoas tinham preconceito. O gerente de projeto ele não vai ter a mudança do mindset, ele vai ter uma visão muito de cronograma, ele vai ter uma visão muito processual e pouco aberto a produto, né? E aí eu fiz por opção um downgrade de carreira. Eu falei assim, eu vou fazer um downgrade, porque eu quero investir na minha carreira, né? E fui buscar oportunidades como SM, como PO, e me lancei ali, mesmo downgrade até salarial. Porque eu falei assim, eu quero essa oportunidade de buscar uma imersão. Relaxa, relaxa. No seu tempo. Relaxa. Segue o baile. Adaptação aqui com fone, né? Aprendizado. Fala pra sua Sempre irmã. tem uma primeira vez. Fala pra sua irmã, Amanda, corta essa parte aí. Ou não corta, né? Porque tudo tem uma primeira vez na vida. E aí, com tudo isso, eu olhei para ele e falei assim, cara, aqui tem uma oportunidade. Vou fazer esse downgrade, vou fazer esse investimento na minha carreira. E foi um presente. Porque aí eu entrei numa grande seguradora lá, trabalhei com grandes feras, né? Diga-se de passagem também. E eu tive a oportunidade de fazer imersão, porque eu já tinha lá as certificações, tinha os cursos, mas isso não me preparava para o dia a dia do mercado. Eu queria viver na prática, né? E aí, quando eu vivi na prática, eu falei, caramba, que legal. Isso está valendo a pena, essa transição está valendo a pena, porque eu comecei a ver a oportunidade da gente tratar software e produto entendendo a dor do cliente, a necessidade, o problema, e aí sim a gente pensar e testar hipóteses para chegar em soluções que realmente, em curto espaço de tempo, eu conseguia trazer estratégia, eu conseguia trazer, medir para verificar se a gente estava conectado com a solução, né? E aí, a partir desse momento, dessa transição, vai surgindo, né? A gente vai fazendo o que a gente gosta, abraçando a causa e correndo atrás, vão surgindo as outras oportunidades. E de fato, cara, vou te dizer que fazer produto de um jeito que... Do jeito que deve ser feito, né? Olhando para o cliente, entendendo a necessidade, olhando para o market fit... da forma certa, né, cara? Às vezes é um caso clássico você antecipar fases, né? Ou pegar no caso de uma startup, né? Pegar dinheiro antes de ter o fit, ir buscar aprovação, ou pegar dinheiro, no caso de uma Big Corp, inclusive pegar dinheiro, né? Porque a gente está falando disso também, né? Como a gente sempre diz, né? A gente nunca pode esquecer que a gente sempre tem clientes e investidores, né? E mesmo numa Big Corp, você tem lá os seus investidores. Pegar dinheiro antes de encontrar o fit das coisas, né? Só que o que sempre me assombra na questão dessa dinâmica dentro de uma Big Corp ainda é a dinâmica de você precisar apresentar um case que tem uma necessidade de ter muita ausência de erro, de probabilidade de erro, né? Coisa que no mercado de startup a vida não é assim, né? A vida ela é composta de uma série de probabilidades. Quer dizer, é muito mais provável você dar com burro na água do que de você acertar, né, cara? Então, isso é uma puta de uma dinâmica que eu acho que a gente vem amadurecendo pra caramba em todos os mercados, em todos os segmentos, mas a gente ainda tem uma jornada, né? Acho que o mercado brasileiro está evoluindo muito. Até por isso que eu digo que o perfil
Até acho que seria legal você explicar para o público em casa o que significa a sua posição, né? O que significa o Group Product Manager. Até a sua posição é super complicada. Ela é super complicada porque ela envolve uma série de habilidades que são difíceis pra caramba de encontrar. Né? Você comentou um negócio legal, Zé, que foi sobre a forma como era produzida o software antigamente. Cara, é um negócio que era praticamente a construção de uma casa ali, né? Você começava com começo, meio e fim e tal, uma coisa bem preditiva. Mas eu enxergo que era desta forma porque os softwares, eles não eram o que é uma estratégia de uma empresa hoje, a estratégia de um produto. Os softwares, eles eram muito mais para organizar uma operação, na sua grande maioria das vezes, tá? Não estou dizendo desde então. Mas eles eram, por exemplo, um software ERP, um software de gestão de algum processo, de alguma automação, mas era muito mais porta para dentro, até porque você tinha pouca oferta porta para fora. Então, com a conjunção de que agora você precisa oferecer produtos tecnológicos para resolver o problema dos seus clientes, versus fazer isso com maestria e com velocidade, porque tem muita concorrência, a dinâmica mudou. Então, eu entendo também que esta transição ela é natural. Quando a gente fala sobre... Até que você está trazendo, né? A visão do gerente de projetos, que antes não era aceito no mundo ágil. E hoje, por exemplo, o próprio PMI tem as suas formações de gestão ágil, porque se entende que agora as aplicações elas não podem mais ser tão preditivas, né? Você não pode esperar o resultado final para enxergar o valor. Mas você sabe que o que eu quero dizer com isso é o seguinte, até para... Congela a pergunta aí, né? Para a gente não perder a gente vai fazer a pergunta ali, né? Mas pegando essa discussão aqui agora, né? O meu ponto não é que o software é para dentro ou para fora. Se a gente for voltar a fita do modelo de desenvolvimento de software lá para o início, lá para era pré-industrial ou industrial ali do mercado de software, digamos assim, né? Fala aí, Zé, você lembra bem? Você lembra bem. Que ano era isso, que a Zé? gente pegava ali um papel de pão, anotava e, sentava e programava. Você não fazia requisito elaborado, etc, etc. Por quê? Tudo bem, o software, de fato, ele era algo que tinha um viés de habilitar um processo interno da empresa. Isso aí. Mas ele ainda tinha um aspecto de tangibilização escasso. Assim. Software é intangível por natureza. Por mais que você desenhe requisito, desenhe inclusive em tela, que a coisa foi evoluindo, etc., você não consegue saber, dificilmente você consegue saber como vai ser usar aquilo. Concorda? Assim, por mais que você consiga... Hoje você tem muito... É claro que hoje você tem muitas ferramentas, assim, ferramentas muito mais interessantes para reproduzir o uso de uma solução, né? Mas naquela época, até pouco tempo atrás, eu diria, até no momento em que você usava protótipos de alta e baixa fidelidade, em que você olhava assim a interface, onde vão ficar os botões, etc, etc, aquilo ali era uma visão estática. Mas quantos cliques você precisa dar para poder fazer alguma coisa? Não importa. Então, é disso que eu estou falando, Sim, assim. sim. É intangível ainda assim, né? Porque você pode ir para muitos lados. Como tinha... Você lembra de um desenho que era quase um meme assim, no mercado de tecnologia, de que o cara desenha uma árvore, a especificação sai a árvore com É um balanço, não é? Uma árvore com balanço, a especificação sai um balanço enrolado, depois o resultado é o balanço dentro da árvore, sei lá, uma coisa totalmente louca. É meio isso, assim. Por quê? Porque não é tangível, assim. O cara pensa numa coisa e na hora que ele coloca no papel é outra, e quando o cara vai codificar é uma terceira coisa. É disso que eu tô falando, assim. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido. E, ao mesmo tempo, o mercado vem trazendo toda uma complexidade que cara, tecnologia hoje é um negócio. Tecnologia não é mais
É isso aí. Tecnologia é um negócio, quem não percebeu isso... Perfeito. E esse é meu ponto de discussão aqui na fricção do passado com a visão de futuro. Porque naquela época... Caramba, parece que tem 50 anos quando eu falo naquela época. Mas o cara produziu um software... Tempo. O cara produziu um 20 software... anos. Tem por aí. Ainda devem ter sistemas que funcionam dessa forma. O cara produziu o software e falava assim, pô, esse negócio é complexo para usar, as pessoas não sabiam usar. Mas o cara que produziu o software fala, cara, o cara que é burro, o cara que não sabe usar, tinha isso, né? Tinha isso. Pô, o negócio tá aí, tá bem feito. É feito pra isso mesmo, mas o cara não sabia nem usar. Tinha isso. Então, eu acho que eu tive a sorte de cair em cenários diferentes. Vou dividir um pouquinho aqui para ver se a gente chega num pensamento, se faz sentido o que eu estou trazendo aqui de linha de pensamento. A empresa nasceu com 4 desenvolvedores. Né? Ela nasceu pequena. Vamos fazer uma analogia. Esses caras sabiam a dor de desenvolver. Pô, o presidente da empresa virava noite com a gente desenvolvendo sistemas. Hoje ela é gigante, mas nasceu assim. E eu entrei no começo dela ali. Ela estava um pouco maior, mas... A gente não tem problema não se quiser dar nomes, tá bom? Inclusive, se quiserem patrocinar a gente... Ou participar também. É uma empresa chamada MC1, muito forte no mercado hoje. O antigo CEO hoje, ele é anjo de startups, inclusive uma pessoa muito visionária. Então né? é ele que vai... Fala o nome dele aí. César Bertini foi mentor vários momentos ali, Vem inclusive da minha participar com a gente. carreira. Um cara excelente para trazer. E a empresa, ela me proporcionou uma visão diferente sobre o gerente de projeto. Acho que isso me gerou a paixão por produto. A gente não fazia software para durar 2 anos e meio de projeto. A gente pensava assim, poxa, se o nosso cliente, a gente está fazendo um sistema de força de vendas, onde está a principal necessidade dor dele? Pedido de vendas. Pô, a gente podia começar primeiro pelo pedido. Vamos entender se a gente só entregar o módulo de pedido para esse cliente, conectando com a pricing do SAP, se esse cara já não vai ter um puta ganho lá na saída dele? Nossa, e eram para clientes grandes, era para fora. O sistema também não era para dentro que a gente fazia, porque a gente era consultoria. Então, Parmalat, Danone, empresas gigantes. Vamos entender qual que é a dor, necessidade desse cliente. A gente ia para lá, o tal do blueprint, é o discovery. Já era uma baita maturidade. Entendeu? Então, a gente ia para a rua e entendia. Pô, a gente fez sistemas de rastreabilidade de componentes agrícolas, que na época, componente agrícola, tinha mais pirataria do que CD e DVD. Lembra como que era CD e DVD? Onde você passava, tinha banquinha com CD e DVD pornô vendendo à torta direita. Não lembra? Eu lembro. Pornô não lembro não. Eu lembro, mas tinha de tudo, tinha de tudo. Agora os outros... Os outros eu lembro. As garrafinhas eram mais pirateadas do que qualquer coisa disso. A gente fez sistemas de alta complexidade para uma das maiores empresas produtoras de componentes agrícolas, entendendo a necessidade desse cliente e entregas particionadas para você. Um projeto durou 2 anos e meio, mas que eu não precisava durar 2 anos e meio. E aí a realidade do motorista de caminhão. Bom, ele tem até brinquei com o Renan, né, que a gente foi lá na ponta, a gente desenvolveu algo na época não era um leitor que fazia leitor de código de barras e QR Code gigante. Tipo um palm top, né? Exatamente. E o dedo do cara, porque ele é forte, ele pega a caixa, ele ia para fazenda, o dedo dele é gigante. Então, na hora que a gente colocava lá, ele colocava o dedo, apertava 5 botões ao invés de 1, que a gente desenhou o design. Entendi. A gente falou, cara, tá tudo errado, vamos voltar, né? Mas a gente pegava isso durante o período. Então, né? a gente estava fazendo produto sem saber que era produto. A gente estava exercitando sem saber que era... Vocês estavam fazendo realmente um aprofundamento, um Gemba ali. Fazendo... Não é à toa que escalou. Exatamente. A empresa escalou, virou um gigante. Depois, eu fui para uma empresa chamada Fundação Exult, desenvolvimento submarino, desenvolvimento de míssil nuclear, eu trabalhei num projeto de rastreabilidade do município de São Paulo, que rastreou com equipamentos de altíssima geração, rastreando tanto interno, abaixo da terra, quanto externo com aeronaves, né? Quanto a rastreabilidade toda a vegetação de São Paulo para reclassificação de todo o território para recálculo do IPTU e para a parte de vegetação para você fazer remanejamento de vegetação, entender qual que é o comportamento da vegetação no município. E como a gente dividiu? Por pedaços. A gente falava assim, poxa, se a gente é um projeto de 2 anos e meio, isso com RFP, projeto super complexo, o que passou na nossa cabeça? Eu era a gerente do programa, gerenciava acho que 7 fornecedores. A gente falou assim, poxa, se a gente dividir em pedaços, a gente tinha teras de imagem para analisar, equipe multidisciplinar, que a gente não chamava assim, tinha geógrafo, engenheiro cartógrafo, desenvolvedor de software. Se a gente dividir em pedaços, a gente vai entregando para a prefeitura, ela vai trabalhando os teras do lado dela, ela vai recalcular o IPTU muito
muito mais rápido, não espera os 2 anos de processamento para começar. A gente estava fazendo produto sem Sim, perceber. e ativando, gerando valor para a prefeitura. Gerando valor, Recorrente. pensando em números. A gente estava olhando o número, assim, quanto que eu vou devolver em PTU para a prefeitura, né? Porque a prefeitura atualiza para o ano seguinte. Né? Exatamente. Se você levar 2 anos, a prefeitura só vai conseguir aferir isso. Fica defasado. Né? Exatamente. Então, assim, não Quer dizer, estou você dizendo... para ativar no 3º ano e ter que começar de novo. Exatamente. Né? Então, não é que eu quero dizer que a figura do gerente de projeto é igual ao do PM. Hoje eu vejo, ou do GPM. Hoje eu vejo várias habilidades. Até assim, a gente tinha na figura do gerente de projeto, tinha que ser o super-herói, né? É o cara que tinha que fazer tudo. Nossa, não. Hoje a gente tem uma distribuição de papéis. A gente olha muito mais métrica, estratégia. A gente distribui essa estratégia, colabora isso com o time, cocria com o time. Eu acho que teve ganhos assim gigantescos. Mas eu acho que dava para fazer gestão de projeto de um jeito diferente também, né? E algumas empresas sacaram isso antes de vir frameworks, antes de vir... E aí é o que você falou. Essas escalaram. Essas perceberam a sacada. Legal. Eu acho que tem uma coisa bem interessante no que você está falando, que eu acho que vale levantar a bola. Que, porra, é um background legal pra caramba que você tem, que você estava fazendo produto numa época que pouca gente tivesse... Ninguém ou pouca gente estava pensando nisso, ou os que estavam pensando são aqueles que foram os grandes precursores do tema no Brasil e etc. Afinal de contas, o pessoal do Silício está fazendo isso há muitos anos, né? Muitos anos, né? Cara, só que tem um certo desapego do nome, né? Porque é o que você está falando. Puta, aí você tem um preconceito do gerente de projeto como um perfil de agilidade. Aí vice-versa, né? Você também tem um certo preconceito pelo outro lado, né? Sim. Então, assim, às vezes o desapego do nome, você se preocupar mais em como resolve o problema e menos no nome que você dá, eu acho que é muito do que vocês fizeram, cara. Você vê, fizeram pesquisa para o mercado do transporte pesado fazendo um Gemba, que qual é a pegada foda de produto? Tá no mercado de pesquisa olhando para tecnologia de submarino, fazendo um mapeamento geográfico, cara. Foda. Time multidisciplinar, foda. E aí, assim, dá para dizer que isso é gerenciamento de projeto tradicional? Claro que não. Mas, porra... Mas era um gerente de projetos. Mas resolveu o problema. Resolveu o problema. Legal pra caramba. Fala aí, Renanzinho. Não, acho legal pra caramba também essa mesma visão, né? Mas eu gosto de dividir essa visão de produtos, igual acho que o Rafa comentou, né? Às vezes tem o contexto da empresa, porque hoje em dia tem a empresa que, ela enxerga a tecnologia como uma área de apoio que só vai, sei lá, fortalecer ou reduzir custos ou ter mais um canal de distribuição. E existem, de fato, as empresas que, cara, o core é tecnologia, a base da tecnologia, a base da empresa é a tecnologia e é o produto em si. Eu acho que esse contexto tem uma questão de maturidade mesmo em tecnologia. É claro que, cara, hoje tecnologia é um negócio, né? E o outro fator que eu acho que é fundamental também é a versão do produto. Se é a V0, cara, você não tem nenhum dado ali para você estudar. Então, você está lançando algo novo no mercado. Então, acho que é a empresa que você começou ali, 4 desenvolvedores, o que eles tinham ali? Não tinha nada, cara. Eles têm a visão. Acho que o primeiro ponto é eles têm a visão de onde eles querem chegar naquilo. O segundo que eles têm ali, que é a ordem, né? Cara, primeiro é a visão, é o que independe. Segundo, é feedback do cliente. Então, muito provavelmente, eles devem ter falado com alguns prospects ali, que não eram nem clientes na época, para ter pelo menos um cheiro do que eles poderiam ofertar de valor. E o terceiro é dados, que você não tem nada. Agora, quando você tem a V1, ou a V2, ou a V3, cara, que você já tem um produto ali, que você já tem uma série de coisas, cara, aí é dados, né? Aí você tem que ir lá para os dados para você poder, de fato, mergulhar e depois, cara, colher feedback de cliente e tudo mais. E, por último, a visão. Então, acho que é a questão de ser um produto iniciante no mercado, a abordagem tem que ser diferente, né? Para você lançar, para você estar ali junto. Estou pensando aqui nessa frase, né? E ele linka muito com o desafio que tem agora. Você tocou num ponto assim sobre a empresa ser uma empresa de tecnologia ou ela entender tecnologia como uma base de apoio. Concordo. Ponto forte esse, porque assim, a empresa ela quer ser tecnológica, mas o quanto ela está disposta a investir em tecnologia. E aí vou linkar com a pergunta que o Zé fez do papel do GPM, né? É muito desafiador você trazer essa visão para a empresa.
Independe do produto estar lançado já, na minha visão, ou ser um produto novo, ser um produto já lançado. Vou trazer alguns cases aqui para a gente pensar junto, né? Então, a empresa ser uma empresa de tecnologia, o produto dela é tecnologia. Ela vive daquilo, ela vai investir naquilo. Agora, você pega uma empresa de saúde, uma empresa de outros diversos segmentos. Ela tem muita coisa. Ela tem logística para investir, ela tem área médica para investir, ela tem, sei lá, área de treinamento, o core dela para poder investir também. E tecnologia é um dos investimentos. O papel do GPM é muito desafiador de mostrar para a empresa onde tem rentabilidade, onde tem receita entrando através de indicadores e através dos produtos digitais. E não é fácil, porque é intangível. E você não consegue, por mais que você traga uma visão com dados, você traz os dados, mas a empresa ela precisa acreditar que a projeção que você está fazendo também ela é promissora. E ela precisa dar um time para você ir mostrando através daqueles dados que aquilo é real, né? Acredito que, sim, é desafiador. É mais desafiador quando a empresa ela não vive de tecnologia. Você tem que a dificuldade para você obter investimento em cima dos produtos, para você trazer a importância daquele teu produto, ela é muito mais complexa. Sobre ser um produto novo ou um produto já existente, é desafiador, acredito que tal qual. A gente teve um desafio ali recente que tinha um produto que estava desacreditado na companhia, né? E entregaram esse produto para a nossa tribo. Só que ele tinha um potencial muito grande. É um produto que você olha para o mercado e você fala assim, cara, as empresas usam muito isso. Ele tinha um canal de rentabilidade muito bom, na nossa percepção, no estudo que a gente fez, porque ele tirava custo de outro produto que a gente estava investindo muito. Você podia trabalhar um omnichannel muito legal ali, tirar custo de um produto, captando o cliente pelo produto que a gente estava meio desacreditado, né? E ninguém tinha olhado para um dado super interessante, número desse produto. Você tinha uma aceitação muito boa com o público. E a empresa tinha uma visão que você tinha baixa aceitação. Quando a gente começou a trazer esses dados para a empresa, a gente pediu um tempo, deixa a gente investir. O produto se tornou, em pouquíssimo tempo, o principal canal de rentabilidade dentro dos principais serviços que a empresa precisava captar ali, né? Então, e era um produto que já existia há 1 ano e meio, 2 anos. Então, não sei se é só nos produtos novos. Eu acho que o desafio ele existe constantemente, né? Você mostrar isso. E aí entra o que o Zé estava falando sobre o desafio do papel do GPM, porque você sai ali normalmente a transição do GPM, né? Ele foi um PO, aí ele passa para que é o cara que está olhando para produto, muito foco no tático, muito foco no delivery, muito foco tá com o time ali engajando o time para o propósito do produto, mas muito foco no tático, né? E aí você vai para um PM que está com foco no estratégico, mas com foco ainda em um produto. Quando você vai para o papel do GPM, você se vê com habilidades que você precisa desenvolver em múltiplas camadas. Você precisa ser muito forte em comunicação. E aí assim, é demais, porque você tem que criar alianças estratégicas muito fortes. O seu cliente, muitas vezes, ele não é só o cliente da ponta que vai usar o teu produto. Existe o cliente do back-office que está sendo consumindo o produto no back-office. Existem as alianças estratégicas dentro da companhia que você precisa fazer para adquirir verba, né? Você precisa, é como se você estivesse o tempo todo apresentando um pitch, porque você precisa de investidores para o teu produto internamente. Né? Então, você sempre tem investidores e clientes. Você tem que vender muito bem o teu produto, porque as pessoas precisam entender, e aquilo é importante. Não é que você está vendendo teu peixe, você está vendendo teu time, você está vendendo um propósito, você está vendendo aquilo que você acredita. Né? Então, comunicação é muito forte. Né? Você tem que fazer muita gestão de pessoas. E olha, como falta soft skill nas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas que têm hard skill excelente, mas têm muita dificuldade de soft skill. Delegar demais, o GPM precisa delegar, porque o que o GPM faz? Ele olha a estratégia da companhia, ele tem que descer aquela estratégia para o time, para que transformar, normalmente, não só a visão de um produto, mas a visão de uma tribo, porque ele recebe uma missão. E uma missão, muitas vezes, ela envolve múltiplos produtos. Pode envolver um só produto, e você trabalhar com times olhando para aquele único produto, como pode envolver múltiplos produtos. Né? Então, ele tem que descer essa estratégia, fazer com que o time esteja engajado, ele tem que trabalhar pessoas, soft skill dessas pessoas, analisar se faltam hard skills para que essas pessoas sejam capacitadas, seja ele o capacitador ou não. Né? Ele tem que fazer alianças estratégicas muito fortes, ele tem que garantir que o produto tenha rentabilidade, ele tem que olhar indicadores estratégicos de negócio, indicadores de produto junto com o time. Né? E é um papel extremamente desafiador. Ele lida muitas vezes desde o CEO da empresa até o cliente final, porque às vezes ele tem que descer para o tático para, junto com o time, analisar por que os produtos não estão trazendo rentabilidade. Perfeito. Eu costumo dizer que, independente de qual seja a posição,
um gestor ele tem que fazer? Além da gestão, que é na linha do que você falou, Zé, garantir o resultado, porque nós temos as pessoas que estão interessadas ali, os acionistas e tudo mais, mas tem que também se preocupar com outro pilar, que é a liderança, desenvolvendo as pessoas e garantindo que elas continuem colaborando com o ecossistema, ajudando a construir ali o que a gente chama de novas capacidades, né? Eu queria explorar esse lado do papel do GPM, mas eu queria trazer aqui alguns aspectos interessantes para a nossa discussão, que é o seguinte. Quando você pega, por exemplo, o Grupo Fleury, que tem, se não 100 anos próximo disso, e você pega outras grandes empresas, como, por exemplo, a Sul América, que nós trabalhamos, e empresas que passaram por toda um ciclo de vida, passou por guerra, passou por pandemia, passou por ditadura, cara, e as empresas continuam sobrevivendo. Zé sempre recomendo um livro que é o Feitas para Durar, né? Sim. É um livro muito bom. Mas aonde eu quero chegar com essa discussão como um todo? Algumas empresas, na linha do tempo, elas passaram a se posicionar, na linha do que você falou, Fabi, como empresas de tecnologia. O Itaú, alguns anos atrás, se posicionou dizendo que eu não sou mais simplesmente um banco. Eu sou uma empresa de tecnologia que oferece serviços bancários, como, por exemplo, serviços bancários, assim como outras coisas. A Icatu recentemente falou... Sou uma plataforma de soluções financeiras. Perfeito. A Icatu recentemente também se posicionou. Eu não sou uma seguradora apenas de seguro de vida. Eu sou uma empresa de tecnologia que oferece serviços de insurtechs, enfim, serviços de saúde, de vida, enfim, o que seja. Então, quando a gente olha para esse cenário como um todo, a gente percebe um movimento profissional em que as pessoas estão migrando cada vez mais para produtos, porque é natural, porque as empresas elas são de tecnologia, né? E as empresas elas também passam a se posicionar, mas não é um movimento rápido. É um movimento que ele vem gradativamente gerando impacto, e a gente percebe que quem acelerou essa discussão vem se dando bem. Quem não acelerou está sofrendo, buscando seu lugar ao sol e continua ali usando muito mais a sua força de marca, o seu nome para se manter. Na linha do que você trouxe, Fabi, sobre o papel do GPM, e interessante saber que uma empresa centenária já possui esses skills, esses perfis, que a gente chama de perfis mais digitais, né? Eu queria entender como que funciona essa dinâmica da visão, da conexão do produto, né, que o GPM ali orquestra um conjunto de produtos, como você explicou, versus a visão tradicional que você tinha, né, da execução tradicional. E aí eu coloco mais um elemento para vocês entrarem na discussão. A engenharia nessa discussão, onde que ela entra? Porque a gente sabe que a produção de software ela é feita pelos engenheiros. Sim. Então, onde está essa conexão como um todo, nessa tríade que a gente fala? Né? Quem cuida da operação, Zé? É nóis. Eu vou falar de uma maneira geral, né? Porque passei por algumas empresas ali que tem mais tempo, né? E olhando um pouco para o mercado, né? Existe, acho que a primeira pergunta que você trouxe é essa diferença, né? Do como era antes ou como é agora, né? E o posicionamento da empresa? Posicionamento da empresa, né? As empresas, mesmo essas empresas centenárias, elas entenderam, é muito claro, elas entenderam que tecnologia é uma das principais avenidas de crescimento. Ela pode não ter como seu core escala, do negócio, mas é o que vai trazer escala. E não só escala, é o que vai trazer experiência, o que a torna competitiva com relação ao mercado, né? É o que vai permitir ela ingressar em novos mercados. Então, é uma grande avenida de crescimento. Elas estão, sim, olhando para isso, né? Algumas mais aceleradas, outras menos. Vamos ter desafios em empresas centenárias e até assim algumas pessoas se sentem desencorajadas em empresas que têm mais longa data. Eu vejo pontos muito positivos também, porque quando você vai para empresas menores você também tem outros desafios, né? Desafios até, por exemplo, você está numa escala da própria empresa. Essas empresas às vezes elas já escalaram do ponto de vista de negócio. Elas têm um market share muito importante. Elas têm uma presença de marca muito forte. O que você está fazendo é como você embarca na tecnologia para trazer uma nova avenida de crescimento, né? Então, acho que o posicionamento dessas empresas, elas não têm dúvida. Tecnologia é muito importante. Tecnologia merece uma atenção, né? A cultura, ela precisa ser trabalhada. Porque, por exemplo, se você é uma empresa, e acho que varia muito de empresa a empresa, empresas de mais longa data, e a depender do core, ela busca ser empresas de excelência.
E produto nem sempre é excelência. Você precisa se permitir errar. Você precisa se testar, você precisa se lançar. Então, aí tem muitas questões de cultura que a gente precisa trabalhar nesses aspectos das empresas centenárias, que precisam ser trabalhadas para o novo, porque a gente está trazendo uma ideia do novo, né? Então, eu vou deixar um pouquinho esse ponto aqui, porque a gente falou que, sim, é importante para elas. Elas entenderam isso. Haja visto grandes empresas da área de saúde, seguros, bancos, tantas empresas que estão há tanto tempo no mercado, que a gente vê com o grande investimento que estão fazendo em tecnologia. Quando a gente fala da diferença do antes e pro agora, né, o que eu percebo? Por mais que eu trouxe uma super experiência bacana, como gestão de projetos, o que eu percebo que mudou? Hoje, eu vejo que a gente está muito mais voltado a indicador estratégico, a estratégia desce muito mais. Antes, a gente fechava um projeto, a gente sabia, a gente até, mesmo nessa experiência que eu trouxe, a gente tinha uma visão de ir para a dor, né, entender a dor do cliente. Mas hoje não, você mergulha na dor. O problema é o teu core. Não é que você pega assim a empresa antes, ainda mais a gente que era consultoria, né, vinha uma necessidade, uma proposta de solução, em cima da solução a gente falava assim, mas deixa eu entender o problema. Não. Agora vem um problema, né? E a estratégia, ela desce muito mais fácil para o time, né? O papel do GPM também é um desafio. Essa estratégia, ela não vem embrulhada em presente com lacinho mágico, né? Você tem que ir lá atrás dessa estratégia, você tem que conhecer, entender. Às vezes você tem que entender o DRE da tua empresa. Se ela é uma empresa de patrimônio aberto, né, de capital aberto, você tem que entender onde está, quais são as marcas que têm maior posicionamento, onde que a empresa está colocando o dinheiro dela, aonde que eu tenho que colocar maior investimento, para onde ela quer crescer, ela está entrando em novos nichos, para onde que ela está direcionando, né? E antes, eu não via o gerente de projeto olhando para essa estratégia. Ele olhava para aquele projeto e, por mais que eu tivesse essa experiência, a gente fazia uma imersão. Agora, não. Então, foco no problema, uma visão muito mais pautada em dados, em resultado, um olhar muito mais pautado na estratégia, curto, médio e longo prazo, né? E a questão da engenharia. A engenharia é tudo, né? A engenharia é o time. O time de produto é o time de produto. Não existe a divisão. E isso é muito legal. Quando você entende isso, que não existe a divisão... Porque a gente estava batendo um papo, né, ali de mesa, agora há pouco. Eu fico impressionada como a gente tem times engajados hoje em produto e que sentem propósito em fazer entrega. E trabalham com prazer, porque eles entendem, e aí a engenharia está ali junto, por que eles estão fazendo. Isso é importante, eles entendem por que eles estão fazendo. E eles desenvolvem sabendo que dor que eles estão sanando, por quê, qual estratégia. Eu tenho times de engenharia que perguntam assim, vocês têm estratégia de marketing para divulgar o nosso produto? O cliente conhece? Como vai ser o GTM? Como que vai ser isso? Poxa, mas tem verba? Vocês estão colocando... Porque, a gente está fazendo um negócio super legal, gente. Se não vender na ponta, a gente não consegue escalar o nosso produto. Então, o time... A gente traz ali cerimônias que o time ele consegue imergir nos indicadores estratégicos. O time tem que saber sobre os indicadores estratégicos, né? Então, engenharia é parte do time, experiência é parte do time. A tríade PM, líder técnico, e o UX, né? O CX, que está dentro ali da squad, eles descem tudo isso juntos ali com o time, mas a gente tem as cerimônias. As decisões são corroboradas. A gente teve uma experiência muito legal num produto também, que a gente tinha um desafio, e desenvolver do zero, nativo, podia não ser a solução melhor. Mas tinha uma forma que talvez fosse legal de fazer. Como PM, na época, eu estava como PM, eu trouxe a provocação para o time, não a solução. Poxa, se eu não usar o know-how do time de engenharia, para que a gente tem um time de engenharia? Eu não estou ali para trazer solução, eu trouxe a provocação com base na necessidade de negócio. A gente tem os especialistas, eles entenderam a dor de negócio e eles falaram, cara, a gente precisa encontrar uma solução para esse negócio. Entenderam as dores, os desafios, a gente tomou uma decisão pautada assim, sabemos que temos dores, mas o benefício que isso pode trazer é maior do que o risco. Vamos colocar, vamos testar e vamos medir. Então, é o time tomando a decisão junto, é o time depois analisando esses indicadores juntos, né? Então, a engenharia está dentro ali, uma gestão não de hard skill. Hoje, como GPM, né, a gente faz uma gestão mais pautada em custo, porque existe uma gestão de custo, né? Você precisa ver o teu produto, se ele está trazendo rentabilidade ou não. Então, os próprios profissionais entram nessa visão de gestão de custo ali. Vez ou outra, a gente dá um apoio também nessa parte de soft skill, mas a parte de time mesmo, não vejo diferença. É o time da tribo, é o time do produto que está ali.
Legal. Cara, isso me comprou porque eu concordo 100% com você de que eu não consigo separar negócio de engenharia. Porque, para mim, tecnologia é o business. Sim, é o business. É claro que a gente não pode generalizar, né? E aí, dividindo um pouco a pergunta, né? Olhando lá para o início, assim, os mercados, quando o Rafa pergunta, pô, as empresas que saíram na frente estão melhor posicionadas. Sim. Sim e não. Porque elas estão melhor posicionadas enquanto empresas de tecnologia. Pode ser que tenha algum mercado que não está sob fogo, sabe? Porque, assim, tem mercados que estão sob fogo. Você pega o mercado de pagamento hoje, é um mercado altamente canibalizado. Se o cara não se diferenciar, como é que ele sobrevive? Né? Agora, se tem mercados que são quase cartelizados, são poucos, mas tem. Que esses mercados, eles talvez não estejam tão afetados. Então, não dá para a gente generalizar. Mas, sim, é um movimento gigantesco. Né? Principalmente no Brasil. Acho que talvez lá fora a gente tenha um movimento maior, porque você vê ali até no Vale do Silício, os movimentos de Smart City, etc, etc. Tem uma série de indústrias de fundamentação mesmo ali. Estou falando de até indústria de gás, indústria de oferta de energia, etc., que são muito, muito melhor estruturadas em termos de tecnologia do que no Brasil, porque são mercados que não são necessariamente... que tem uma estratégia diferente. Tá? Vamos deixar assim. Então, eu acho que isso não é generalizado. O que eu vejo que acontece, e aí pelo aspecto cultural que a Fabi comentou, é que quando você... E comparando até com o que eu entendi da pergunta do Renan, né? Quando você começa um produto, né? E um produto como uma empresa, no início, ali, a dor, e aí você está buscando resolver uma dor e você precisa ganhar dinheiro para pagar a folha no mês seguinte para continuar resolvendo aquela dor, né? E quando você tem uma marca estruturada, você vem de uma Big Corp e essa Big Corp ela está criando um produto dentro dela, ela tem um financiador, um fundo, uma fonte de financiamento que não é infinita, obviamente, porque você precisa estar sempre aprovando mais dinheiro, comprovando que o teu produto tem que estar de pé, né? Mas tem dinheiro. Ela vive sem o teu produto digital. Ela vive sem o teu produto, né? Que é diferente de uma startup que, no fim das contas, você não... Monoproduto, né? Monoproduto, se o negócio... Todo sentido. Se o negócio não der certo, você acabou tudo, fechar, lojinha, acabou. Então tem uma questão aí que quando você pega uma Big Corp, você tem essa necessidade, você tem a mesma construção, a mesma abordagem, como você mesmo contou, cara, você precisa olhar para a estratégia, você precisa olhar para o objetivo no fim, né? O objetivo, que tem uma mistura muito grande, né? Tem objetivo e estratégia, né? Objetivo é uma coisa, estratégia é outra. O objetivo é onde a gente quer chegar, a estratégia é o que a gente faz para chegar lá. Separar as coisas, entender como o teu produto se conecta ali, certo? E olhar para como que esse negócio gera valor e produzir resultado ali nesse modelo, né? O que acontece, eu acho que no cenário de Big Corp, é que você precisa, em geral, encontrar nichos de mercado que produzam movimentos muito grandes. Do tipo, cara, se minha empresa fatura, sei lá, se tem um faturamento de 10 bilhões por ano, porra, se eu consigo algo que fatura 200 mil reais por mês, provavelmente não vai ser um negócio atrativo. Porque é um movimento muito pequeno. Enquanto para uma startup, aquilo pode ser um negócio da vida. E aí, para mim, é aí que está a centelha das coisas. Porque são nesses nichos que eu vejo a maior frequência de rupturas. Né? O Renan teve uma certa vez que o Renan estava falando de uma pesquisa que ele leu que pessoas com idade mais avançada têm tendência a disruptar mais dentro de grandes corporações. B2B, né? Porque, no fim das contas, estão mais acostumados com esse mercado, enquanto pessoas mais jovens
no mercado B2C, porque o cara tá vendo o mercado de fora. Eu acho que tem muito a ver também com isso, com a coisa da navegação, porque o ambiente corporativo ele envolve toda essa construção desse artefato de relacionamento que, para mim, é um grande elemento da complexidade que é ser GPM. Para mim, ser GPM complementando ali o que você falou, além do que você falou, né? Cara, você tem que construir um artefato de relacionamento muito grande, uma rede de relacionamento muito grande, para cima, para os lados, para baixo, saber desenvolver seu time, entender os resultados. Você está gerenciando uma empresa. Gerenciando uma empresa dentro de uma grande marca. A diferença é que a goela, né, é larga. E para alimentar bem esse tubarão, você tem que trazer pedaços grandes. E aí é nisso que eu acho que tá a diferença, né, Renan? Não sei o que você acha. Vai lá, Renan. Não, exatamente, né? O você falou, né? Acho que o dilema da inovação é exatamente esse, né? É o que tá no dilema da inovação. É o que tá no dilema Você foi meio que eu falei do que... Que, pô, mas só que acho que também tem o ponto, o que eu quis comentar da V0 também, eu acho que isso também pesa muito em grandes empresas, né? Cara, ela quer lançar uma coisa nova, uma inovação, ela já quer vislumbrar o ROI. Só que ela já quer, eu vou investir aqui 100 milhões para esse novo produto. Cara, daqui 2 anos eu já quero ter 150, quero ter retorno. Só que igual eu falei, V0, cara, você não tem dados, você tem, é muito mais é visão só. Você tem a visão de que aquilo possa talvez um dia girar uma máquina de fazer dinheiro, por exemplo. Só que é uma visão, é V0, você está lançando uma coisa nova. Então, acho que... E muitas vezes as grandes empresas trazem consultorias para que ela proteja ali as pessoas e ela traga um valor de que aquilo vai se pagar em determinado tempo. Só que, cara, você não consegue. É a V0, você está lançando uma coisa nova, né? Você está querendo disruptar uma coisa nova ali. Então, é muito mais a visão do que... e um pouco de feedback, de feeling ali, que você já tem o seu cliente na mão, do que dados em si. Aí, quando você lança o produto, aí sim você já vai ter um pouco mais de dados para você conseguir trabalhar e começar a vislumbrar uma rentabilidade no futuro. Então, é isso que eu quis dizer também, né? Tem esse ponto de, cara, infelizmente o mundo é assim, né? É muita incerteza. Essa incerteza, é a grande incerteza da história. Senão todo mundo faria coisas que davam 100% das vezes sucesso, cara. Um exemplo, o Google Glass do Google. Cara, eu fiz o óculos lá que não virou nada. Fez a V0 dele, tudo bem, gastou milhões de dinheiro. Agora tá vindo a Apple com uma proposta inovadora também de um óculos que é parecido, mas é uma proposta diferente. Sim, eu acho que isso conecta com o que o Rafa falou, que é quem saiu na frente tá maduro, tá mais maduro. E aí, assim, eu não gosto dessa coisa do mais maduro, porque é muito vago, né? Mas é o que eu tenho agora. O que eu digo quando saíram na frente é porque instalaram mais capacidades, assim. Capacidade de porta para dentro, das pessoas fomentarem mais a discussão de apetite a erro e por aí vai. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, tá mais maduro porque o cara, ele tá mais pronto, né? Ele já está mais na vibe, ou está na vibe de entender, ou já capturou que a dinâmica é essa. Assim, eu vou ter 10 oportunidades e vou acertar 2. É isso aí. Eu vou ter 10 hipóteses para validar e 2 vão vingar. E Perfeito. E as duas podem pagar... Conceito do VC, né? As duas vão pagar a conta das outras... E elas precisam pagar a conta. E by the way, se elas não pagarem a conta... Tá, vamos repensar tudo e vamos. Mas com as outras 8 tem que aprender. Com as outras 8 tem que aprender. E errar barato, pelo menos. Isso aí. E aí o GPM tem que mostrar esse aprendizado. Exato. E aí eu tenho um ponto para contribuir sobre isso, né? É muito louco tudo isso, né? Porque assim, faz todo sentido esse ponto. Eu tenho uma esperança, eu acho que a gente está evoluindo. Até nos lugares onde a cultura... ela é muito tem que dar certo. E aí tem 2 experiências legais para trocar aqui, né? Só um parênteses, aqui a gente está muito no ambiente teórico, né? Teórico. Vou trazer 2 da prática aqui, né? Teve um lance aí uma vez que a gente ficou lá, foi colocando toda a experimentação, foi trazendo o cliente para dentro de casa, né? Os stakeholders estavam lá junto com a gente, participando das retros, e estava vendo a evolução do produto. E a gente fez pesquisa com o cliente, fez validação de protótipo antes de fazer a construção do negócio, validando a estratégia, altos níveis, verificando se a gente estava indo no caminho certo ou não.
E aí, né, quando a gente foi apresentar ali o produto, 2 dias depois perguntaram para mim, quanto já está de rentabilidade? Maravilhoso. Quais são os indicadores estratégicos? Não, mas peraí, não deu certo. Tem alguma coisa errada, esse produto não tá dando. Cadê os números? E aquele choque. Como assim? A gente acabou de implantar o produto, né? Então, tem tudo a ver difícil, né? com esse ponto que foi quero- falado. Esse É uma foi crise, né? É uma Mas crise. aí eu queria trazer um outro. Chegamos lá, mapeamento do produto super disruptivo, coisa nova. Num lugar não tão disruptivo, uma coisa nova. Tinha lá um backlog enorme de 8 produtos novos para se lançar para o mercado, né? A gente olhou tudo aquilo e falou assim, poxa, mas será que 8 produtos vão fazer a gente chegar onde a gente precisa chegar? Vamos fazer um exercício junto? O hábito desse lugar era sempre lançar. A estratégia para bater o resultado que precisava bater era sempre lançar produto. Não tinha outra estratégia, né? Poxa, mas e o custo para adquirir um novo cliente? E como que a gente faz isso? E a gente está perdendo muita gente? Qual que está sendo a nossa retenção? Tá? Vamos analisar tudo isso junto? Vamos. Fizemos um exercício junto, chegamos à conclusão que se a gente lançasse um produto, aquele produto tinha grandes chances de se tornar o nosso carro-chefe. A gente foi lá, com o nosso principal, mapeamos, descobrimos quem eram os nossos principais patrocinadores, né? Falamos, vamos colocar o nosso esforço nesse daqui, vamos medir e depois a gente decide junto? Vamos lá e fizemos, bonito. É a nossa vaca leiteira. É o produto que vende. Ele triplicou a receita do nosso objetivo ali. Tá bonito. Aprendemos a lição? Quando a gente foi conversar de novo, chegou um produto, goela abaixo, esse aqui tem que plantar. Mas, gente, fizemos uma pesquisa de mercado. Esse aqui não tem mercado. Esse aqui, ó, tá vendo? Diferente daquele que a gente fez pesquisa, esse aqui tá mostrando que o cliente não quer comprar, não vai dar certo. Ou vamos testar. Não, esse aqui tem que ter. Lançamos e não vende. Então, assim, tem de tudo, né? E esse papel que a gente tem que fazer. Então, assim, uma puta vitória no mesmo grupo. Então, assim, fizemos lá, 2 dias depois, métrica. Calma aí, não é assim. E aí, o papel do GPM. Calma aí, pessoal, vamos voltar. Não é assim. Dá tempo pra gente. Deixa o time fora disso, porque o time precisa ter tranquilidade para trabalhar no produto. A gente não tem que descer esse calor pro time, né? E vamos trabalhar a cultura da galera ali, porque precisa acalmar os ânimos e dizer assim, precisamos de tempo. Estamos testando. Pode ter sucesso, como pode não ter. O outro, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de mostrar o quanto aquele produto tinha potencial. E vamos junto. Porque, no fundo, você não tem certeza de nada. A única certeza que você tem é que você não tem certeza de nada. Então, a gente tem que trazer junto. Vamos junto. E no outro, galera, as chances são mínimas. Tenho certeza? Não, mas eu quero. Então, vamos junto. Se quer, também vamos junto. Eu já passei por uma situação assim de olhar para a implementação de alguma coisa e falar assim, cara, puta, e aí, o que a gente acha? Um time, né? Puta, esse negócio é capaz de vender. Pior é que é capaz de vender. Por quê? Porque vai vender 2. E a gente vai ficar com 2 disso aqui. 0 não fica. Aí vamos vender 2. Vamos ficar dando manutenção em 2. Esse negócio não vai dar nada. E porque tem um custo enorme. Quando você lança alguma coisa, você tem um custo enorme. Você vende para você não pode mais você não pode ir lá dizer pro cara, acabou, não tem mais. Então, não está tendo mais. Não está tendo mais. Bom demais. Eu quero colocar mais um incremento na nossa discussão, porque ela vai evoluindo. E a gente falou bastante sobre esse movimento das Big Techs, as empresas que se evoluíram na linha do tempo, se ressignificaram seu propósito, ressignificaram as posições. E você falou, esse mundo tá maluco, tá complexo, tá caótico, tá uma mudança atrás da outra. E existem discussões, e são naturais que elas aconteçam, das empresas que nasceram digitais, elas estão provocando a ressignificação também do gestor de produto. Porque quando você olha para as nativas digitais, a empresa ela se organiza pelo produto. Então, desde a estratégia de aquisição, conversão, crescimento e retenção, ela tem uma única visão. Então, essas métricas que balizam o produto é a empresa como um todo. Então, o gerente do produto, a pessoa que cuida disso aqui como um todo, ela está olhando ponta a ponta. Quando você olha para um cenário em que você tem muitas verticais, quando por exemplo, você tem uma área que cuida especificamente da aquisição, uma outra área que cuida só do crescimento, uma outra área que cuida só da retenção, você quebra esse fluxo e você gera complexidade. Você perde a multidisciplinaridade da história. Perfeito. Então, a provocação que está acontecendo no mercado é sobre isso. Assim, eu preciso ter o papel do gerente de produtos
uma vez que eu tenho tudo isso espalhado da forma como é hoje? Ou quando você olha para uma nativa digital, faz mais sentido eu ter um Product Marketing Manager, né? Que é o que a gente vem discutindo aí em algumas empresas, a gente já percebe esse movimento. Onde que encaixa toda essa maluquice de gestão de produtos com uma visão ponta a ponta de empresas que nascem digitais versus, por exemplo, uma empresa que ela tem ainda as suas verticais e se organiza ali por cada fase da sua estratégia, né? Esse ponto tá em alta, né? Eu acredito que a maturidade das empresas vão ditar um pouco as necessidades delas também, né? Acho que não tem uma receita de bolo. A gente não tem uma receita de bolo. Alguém precisa olhar a estratégia. Se ele vai se chamar Product Marketing, se ele vai chamar Product Manager, alguém precisa olhar a estratégia, né? As empresas, elas se dividem ainda. Por exemplo, eu já tive tribos e squads onde tinha a pessoa de marketing dentro da squad. Quando você não tem, por exemplo, a pessoa de marketing dentro da squad, você tem que ir lá no marketing institucional. É uma novela, uma novela, porque você tem briga entre marcas, briga no bom sentido, né? Mas você tem uma competição de estratégia entre marcas, entre produtos digitais. Como é que você vai, poxa, eu quero divulgar o meu bot, mas tem alguém que está dizendo que o site dele tem que converter mais, porque é mais estratégico, tem mais rentabilidade. E o marketing está fora da squad para poder discutir tudo isso. Então, alguém tem que fazer o elo entre tudo isso, né? Se na figura, essa figura, quando, pelo menos assim, muita discussão também está em torno de uma pessoa que quer dar a solução para o time e trazendo um ponto de vista de solução com provocação técnica também, né? Muitas vezes o GPM ou o PM trazendo um viés da solução, quando, na verdade, ele tem que trazer a dor e a provocação para o time, usar os capabilities, usar o que cada um do time ali pode trazer. Por isso, é um time multidisciplinar, né? E ele olha também para toda a rampagem do produto com relação ao know-how de marketing. O produto nasceu em marketing. Toda a estratégia de produto nasceu com o time de marketing. Por isso, essa sinergia tão forte também com o tema. Acredito que não tem uma receita de bolo. Acredito que a maturidade das empresas está muito diferente entre elas, né? E acho que por um bom tempo vai ser uma questão de nomenclatura. Os papéis foram mudando ao longo do tempo. A gente tinha aí a figura do SM, que era super necessária para a maioria das empresas, porque você tinha um período que não se sabia como praticar agilidade. Naquele momento, aquela figura era importante. É uma instalação de capacidade. Ela era foi uma posição de passagem. A gente já falou bastante isso aqui. Né? E foi importante. E aí, o que aconteceu com esse profissional? Muitas vezes ele foi se reinventando, ele foi um coaching. Hoje você tem isso distribuído entre os papéis da empresa, mas o que eu percebo hoje? Alguém precisa olhar a estratégia. Por que alguém precisa olhar? Porque alguém precisa, em cima dessa estratégia, desdobrar a experiência. Alguém, em cima dessa estratégia, precisa olhar para a engenharia de software, né? Então, como vai ser e quem vai ser essa pessoa, muita coisa vai mudar. A gente vai se adaptando às necessidades do produto e às evoluções que a gente vai tendo no mercado, né? Eu concordo. Eu acho que não tem uma receita de bolo mesmo. Eu acho que o aspecto principal da história é simplicidade. Se eu tivesse que dar um nome, pegar uma palavra para isso, é simplicidade. O quanto mais simples, mais a multidisciplinaridade for explorada, mais interessante a coisa fica. Sim, saca? Na minha visão tem uma questão de eficiência, de poder e eficiência. Eu acho que tem uma questão de eficiência. Uhum. Eu concordo com você, também tem uma questão de estrutura de poder, de você ter voz, dar voz para todo mundo, né? Sim. Mas eu acho que eu meio que encaixo isso dentro da questão da multidisciplinaridade, né? O que eu quero dizer com isso? Olha, quanto menos perfis a gente tem dentro de um time, menos camadas, menos distribuições, mais rápido flui a visão da estratégia. Sim. Ou seja, você está mais conectado com quem decide, você passa a, inclusive, se enxergar como participante da decisão, né? Eu acho que você explora mais dessa construção, dessa capacidade coletiva que é a pluralidade mesmo. Você ter perfis diferentes, perfis multiculturais,
Cara, como eu sempre digo, multitudo, né? Essa pluralidade toda que a gente tem de raças e tudo mais, tudo contribui, né? Tudo isso contribui, todas essas visões contribuem. Eu acho que, cara, se você não consegue explorar isso, você perde demais. Porque é uma construção, é uma capacidade de construção coletiva poderosa. Então, para mim, é simplificar. Simplifica. Então, não importa o nome que você vai dar, se você está simplificando e está fazendo com que o problema esteja sendo resolvido de forma mais rápida, conectado à estratégia e alinhado com o objetivo, segue o baile. É isso aí. Fala aí, Renanzinho. Quero complementar com o case. Vai lá. Ô, louco, case, cara. É chique. Muito chique. Mas quando não foi? Cara, é muito. Sempre. Não, eu acho que, poxa, eu concordo com todos aqui, até pra coisar, mas eu acho que eu queria também trazer esse ponto da diversidade, né? Até como alguns números aqui, legal. Diversidade ou diversidade? Sobre diversidade. Sim, sim. Que, cara, no Vale do Silício, lá, é o berço da inovação do mundo, né? Que o pessoal fala. Cara, lá, quando eu estive lá, entendendo como funcionavam as Fala lá coisas. que tava A lá, gente pô, conhece fez as lá. histórias, a gente conhece as conta aí, histórias. Renan. Nosso Eles orgulho. falam muito sobre isso. E eu que sou chique. O porquê de lá ser tão inovador assim, né? O porquê? O que acontece lá que não acontece em outros lugares? Por que não acontece aqui em São Paulo, assim, na mesma proporção que acontece lá? Por que não acontece em Osasco, por exemplo? Em Osasco tá Acontece. acontecendo. Exatamente. Então. E em Acontece. Recife tá acontecendo. Pergunta São sobre dois o lugares prefeito. que eu sei. Então, Silicon Valley, porra, Silicon Valley de São Silicon Paulo. Valley de São Paulo é Osasco, pô. Sabia dessa? Não. O Uber fica lá agora, o iFood, Mercado Livre. Cara, Acho Osasco chique. Osasco. Acho chique. Poxa. Um bom de cruzeiro. E os elementos-chave de lá é justamente... Cara, tem dinheiro, então para você poder... capital, igual você falou, poxa, tem sempre alguém patrocinando alguma ideia ali. Cara, tem pessoas ali dispostas a consumir uma coisa nova, tem clientes... Tem, cara, faculdades ali de renome, de ponta, de pesquisa. Cara, Stanford, tem a outra que agora me fugiu o nome. Tem várias ali em volta. E principalmente diversidade. Aquela região ali, se não me falha aqui no número, posso estar errando aqui para algumas dezenas, cerca de 70% da população daquela região não é americana. É de fora dos Estados Unidos. Porque é na costa ali dos Estados Unidos, é perto da Ásia, então tem muita gente também que é perto da América Latina. Então é uma mistura. Essa diversidade. Essa coisa que tem pessoas que falam, pô, tô numa reunião aqui, cara, tem um mexicano, tem um japonês, tem um chinês. E é essa coisa louca, assim, que, cara, cada um vai trazendo seu ponto de vista, vai piramidando ideias em cima uma da outra e sai uma coisa nova. E um outro ponto também bem legal... Aí sai um negócio de escala global, porque o cara olhou por um problema que existia na Guatemala. Pô, mas aqui no Brasil também acontece isso, aqui e tal. Isso, e no fim, cara, tá funcionando no Pará. Uma outra coisa legal também de lá, que é São Francisco, pra quem não sabe também, é uma das principais... É o berço ali do movimento LGBT. Tem até uns bairros lá que é onde surgiu esse movimento... Do LGBT, e você vê mesmo na própria cidade de São Francisco, cara, todo prédio tem uma bandeira dos Estados Unidos, isso é padrão, mas muitos prédios têm uma bandeira do LGBT, é impressionante, assim, então é mais um ponto, cara, é uma coisa, tipo, diverso mesmo, vamos piramidar todo mundo aqui, visões diferentes, eu acho que é isso que é uma coisa que enriquece mesmo as discussões pra, cara, construir coisa nova, Sem construir, dúvida. ter visões diferentes. Eu acho que é simplificar e aproveitar esse poder da pluralidade, assim, enfim, de todos os aspectos da pluralidade. Pra conseguir, exato. Perfeito. Multirracial, Conectando as visões, você falou bastante sobre simplificar e tem uma questão que o Renan trouxe sobre essa diversidade e a estrutura de poder que, ao meu ver, está muito relacionada à cultura. Quando você olha para o que estão falando agora sobre ressignificar essas posições. Então, cara, se você tem uma boa diversificação do seu time, das pessoas que estão ali, se você está simplificando tudo isso, com certeza as coisas facilitam, né? Eu recentemente assumi uma operação na Nordem e quando eu olhei para a estrutura da empresa, você tinha recursos humanos, departamento pessoal com recrutamento e seleção nesta estrutura. Você tinha uma estrutura de comercial, que faz relacionamento com o cliente, e uma estrutura de fazer ali o que eles chamam de quality assurance
dos consultores que estavam alocados nos clientes, né? Então aqui você tem uma estratégia que é crescimento entre quality assurance, garantindo que o cara esteja ali, mantendo, né, o que você tem de relacionamento com o cliente. Você tem o comercial, buscando novas possibilidades, e você tem recrutamento e seleção apartado dessa discussão. Aí, olha só, o core da empresa, ela é recrutamento e seleção e crescimento de consultores, seja no processo dentro do mesmo projeto, do cliente, sejam novos clientes. Quando você olha a porta para dentro da empresa, essa estrutura está apartada, numa estrutura vertical. Então, na hora que você precisa de um novo profissional, você tem o cara comercial fazendo uma requisição para o cara de qualidade que entende daquele cliente, para poder interpretar que tipo de posição tem, e esse cara aqui fala com o time de recrutamento e seleção para poder buscar o melhor profissional, para depois devolver aqui e depois mandar para o cliente. Falei, cara, essas 3 ações, elas são core. Por que elas são separadas? E a resposta é sempre aquela, né? Sempre foi assim. Mas aqui é o coração da empresa, então não faz sentido estar separado. É o produto, né? Vamos dizer assim. É o produto que a gente oferece. Então, cara, na nova formatação, esquece a estrutura de poder, esquece ter que discutir isso de forma apartada. É uma discussão única. Se o nosso produto ele está focado em oferecer o que a gente fala de Squad as a Service para um cliente, quando o cliente quiser comprar numa Squad, a gente não pode ter fricção para poder fazer com que o time de recrutamento busque esses profissionais e a gente escale o time. Essa discussão tem que estar conectada. Então, hoje, o time de recrutamento ele já faz parte dessa estratégia, e o time que cuida da gestão de um cliente, ele está extremamente conectado. Então, essa tríade, que antes estava separada, ela juntou. Então, é sobre simplificar. Cara, no final do dia, eu não tive que fazer nenhum movimento absurdo de cara, vou ter que trocar 3 gestores. Cara, só aproximam as pessoas. Elas passam a discutir o mesmo KPI, passam a discutir a mesma ambição e discutem isso o tempo todo, da visão porta para fora com o cliente, da visão porta para frente como escala. E como cada um pode colaborar para atingir aquele mesmo objetivo, né? Vocês trouxeram alguns pontos que assim, eu não posso deixar de comentar, porque eu estou vivendo um momento muito gostoso assim, com o time, né? Sabe quando você tem a sensação que você fala assim, cara, trabalhando com gente foda demais, assim, as pessoas, elas são incríveis. E ela falava isso da gente, você lembra? E aí, sim, não... Ela fala isso pra todos. Tô brincando. Mas assim, cara, você tem... As pessoas estão engajadas e curtindo tanto que elas fazem, né? E por que você vai ter silos de poder? Porque, assim, o GPM, ele não é mais do que ninguém. Ele é alguém do time. O gerente, que seja de uma área lá, qualquer, quando ele se coloca numa posição também de um silo de poder, teve um momento que você falou isso que me chamou muita atenção e me veio cenas assim na Estruturas cabeça. De poder, né? Estruturas de poder. É o câncer de uma empresa. Cara, o time está ali para trabalhar de forma colaborativa. Cara, você tem um cara ferrado em inteligência artificial, que é o caso que a gente tem lá. Aí eu acho que eu tô lá com uma capacidade maior do que aquele cara, ou que eu posso tomar uma decisão maior do que aquele cara. Se você tem um time multidisciplinar, por que você não vai usar o melhor de que cada um pode oferecer? Um cara ferrado em CX. E aí você quer tomar a decisão, você quer trazer a solução para o teu time, né? Então, acho que simplificar é você ter muita escutativa com as pessoas também. Eu acho que hoje tem pouca escutativa. A gente tem muita escutativa. O time ser participativo é provocar. Todo mundo pode provocar, mas quer queira, quer não, você tem autoridades dentro do time. Autoridade é diferente de poder. Você tem um cara ferrado em inteligência artificial. Ele é uma autoridade em inteligência artificial. Mas o cara de CX não pode provocar ele? Pode, ele tem voz. Às vezes ele fala assim, cara, eu tô vendo aqui um ponto, será que... O cara traz o contraponto dele. A gente juntos chega num consenso. E quantas vezes a provocação não muda a opinião do cara que é especialista? Mas são provocações. Então, é diferente. Mas eu acho que talvez essa conversa toda sobre o product marketing, ou o gerente de projeto, não o gerente de projeto, o product manager, seja para corrigir um pouco essa questão dos silos de poder. Que algumas pessoas interpretaram algumas funções como algo maior, quando, na verdade, é só parte do time. É só, naquele momento, alguém está olhando para a estratégia, para deixar o outro olhar para a experiência, para deixar o outro olhar para a parte de engenharia. Mas todo mundo é o time, todo mundo é parte do time, são grandes parceiros, né? E aí, mudar o nome, às vezes, eu acho que é até uma intenção um pouco de tirar essa camada de poder, né? E esse ponto que o Renan trouxe da multi... Diversidade da mesmo. diversidade, hoje o time, ele
é espalhado o Brasil inteiro. Não chega a ser pessoas de fora. Mas a gente trabalha com pessoas... Foi mapeado, acho que tem pessoas de 44 regiões diferentes. O home office permitiu isso, né? Então, são culturas diferentes. A forma de cada um encarar até o trabalho é diferente, o que é muito bom. Porque cada pessoa tem uma visão diferente, vivencia as experiências nos lugares diferentes. Nunca tinha parado para pensar. Você me fez refletir. Acho que até isso traz vivências diferentes para dentro do time, o que é muito legal. Total. Hoje o meu time tem pessoas de Cuba. 4 países. Surreal, né? 4 De países. Cuba também? Tem um cubano lá. Tem Muito cubano, legal. Ah, que legal. Tem colombiano. Enfim, são 4 países diferentes, são quase 2 centenas de pessoas, né? E são muitas perspectivas. Aí você tem um aspecto multidisciplinar muito grande. Gente de muitos níveis, etc, etc. Então tem inclusive um desafio de alinhamento cultural. Porque hoje a minha estrutura ela é constituída por muitos M&As. Uma empresa foi formada por 11 M&As. Esses 11 M&As, eles passaram por uma fusão e hoje são 11 engenharias, né? E no fim das contas, você tem ali um mega desafio de alinhar as culturas, de alinhar tudo isso dentro de um único modelo de serviço com as múltiplas perspectivas que cada um desses carrega dos seus produtos originais, que eram empresas, né, que eram há pouquíssimo tempo atrás funcionavam como entidades individuais, né? Então você pega uma empresa que funcionava como uma entidade individual, vendendo com um time de marketing, etc, etc, incorpora ela. Aí incorpora outra. Agora você precisa fazer com que esse negócio seja um modelo de serviço único. Desafiador. Isso é a construção que a gente está passando hoje. E a gente está indo muito bem. Eu acho que o ponto engraçado que eu vejo que é um pouco diferente até do momento que a gente sempre discute, a gente sempre fala sobre o momento em que você está construindo o produto, né? A gente sempre fala isso, né? Você está construindo produto, você produzir escala, etc. Eu hoje tenho uma visão, e a gente já falou um pouco sobre isso em off, né? Em outras discussões, né? Que a gente tem um desafio que é de não deixar o produto, de garantir que o produto não deixe de olhar para o futuro, sabe? Porque os nossos produtos são escalados, muito escalados. São produtos Latam, produtos que têm... A gente está falando eu diria que pelo menos um em cada brasileiro recebe alguma coisa do que a gente dispara. Meio bilhão, não. É 1 bilhão. 1 bilhão, né? 1 bilhão de Então, assim, disparos. Um em cada brasileiro, sem dúvida, recebe alguma comunicação que a gente dispara. Até aqueles boletos falsos lá que chega. Tá ligado? Enfim, seja o que for. Eu acho que isso não. Mas, caso de uso com cada cliente. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem um desafio muito grande. Então tem hora que a gente para pensar e uma reflexão que eu provoco bastante com o time cara, tem hora que a gente tem que olhar parar de olhar para o agora, porque a gente está sempre olhando muito para o resultado e é importante olhar para o resultado e dar cara, o que é o futuro disso? Assim, vai lá na frente e volta, né? Vai lá na frente e volta, porque senão você fica muito amarrado no presente e você nunca dá um salto que mude as coisas. E aí, assim, eu acho que é uma espécie de segundo Vale da Morte, sabe? Você não passa pelo Vale da Morte quando você está indo na linha da escala. O produto ele tem essa coisa de cíclica, né? Ele enfrenta vales da morte ao longo da vida dele, né? E esse é um depoimento pessoal, né? Tô vivendo isso, né? Vendo uma situação em que várias situações em que a gente tem provocado muito isso, né? Coincidência ou não, este pedaço está na próxima pauta aqui. Estava próximo
Era a próxima pergunta. É a próxima Foi pergunta. mal. Desculpa aí. Não. Vai conectar bem com o que você está trazendo. Seguinte, vamos lá. Tocou no meu coração. Quer um abraço? Né? Cara, Seguinte, vamos lá. Quando a gente olha para o cenário atual de produtos, a gente percebe alguns movimentos naturais que são as tendências, né? As várias tendências que vêm aparecendo aí. Eu, por exemplo, participei recentemente de 2 fóruns de inovação e os 2 focaram bastante no assunto de inteligência artificial. No ano passado falava bastante sobre metaverso. O metaverso parece que esfriou, mas eu não sei se esfriou porque, olha só... Metaverso foi requentado também, né? Foi requentado até porque é o seguinte... requentado. O meu filho Gabriel, os últimos 2... Second Life já era metaverso, cara. É, Boa, The né? Sims. é o que eu Mega falo. requentado. Exato. Mega requentado. E olha só, o meu filho Gabriel, os últimos 2 presentes que eu dei pra ele foi um voucher pra ele comprar algo pro avatar dele. PKXD, Roblox, essas coisas. Meu Então, filho assim... também, meu filho também. Cara, você não compra mais um produto físico pra criança, você compra um Ele produto... quer card pra É isso comprar aí. V-Bucks. Caraca. É. Caramba. Aí ele compra armas, compra... É isso aí, compra Coisas. roupinha, Roupa. enfim. Entendi. Onde que eu quero chegar com isso? Então vamos lá. Ó, a gente tem Doideira, então né? um movimento que vem aparecendo. Eu não tive a oportunidade como Renan de ir para o Vale do Silício, mas eu fui recentemente num evento da Startse. Patrocina nós. Quem sabe o Cruel aí, né? Júnior, quem sabe pode patrocinar a gente aí. E eles falaram bastante sobre o movimento que está acontecendo lá no Vale do Silício, que é um movimento falando sobre até 2029 nós teremos um robô para uma pessoa. Assusta, né? E aí você está falando sobre olhar para o futuro do produto em 2 aspectos, eu entendo. Um é sobre como você flexibiliza o seu produto para ele escalar, continuar Sim. escalando. E o outro é tendências. É isso que eu quero conectar com você, Fabi. É sobre as 2 coisas. É olhar sobre Tendências, perspectivas. Tendência. Porque, cara, é o que a gente chegou a falar sobre isso aqui. Quando você olha para o que está... Se você for dentro de uma sala de aula, numa universidade qualquer, você acha que está ensinando inteligência artificial agora? Nada. Não Esquece. tá. Quando esse negócio for aparecer como matéria em qualquer universidade, Já passou, faz Já tempo. passou. Virou história. aí já é outro. Nós vamos ter outro cenário. Só que a gente não pode se permitir isso. A gente tem que estar olhando na frente. Inclusive, neste evento da Startse, tinha um slide bem legal que falava sobre Game of AI Thrones, sabe? A guerra sobre o trono sobre AI. Quem vai dominar o mercado? Né? E tem vários players lá, OpenAI aparecendo com um investimento da Microsoft, o Google lançando dele, enfim, tem um movimento de mercado aí. Onde eu quero chegar com isso, Fabi, Zé e Renan, aqui sobre esse assunto? A gente tem, então, essas tendências de mercado, e olhando para o seu mercado, no CQCS InsurTechs, se falou bastante sobre o uso de inteligência artificial para resolver problemas de fraudes em seguros, para resolver problemas, por exemplo, de predições sobre analisar uma imagem, entender e interpretar o que efetivamente já pode ser aquilo e criar já uma prescrição para o paciente. Então, existem movimentos nesta linha. Como que você, olhando na posição estratégica que você exerce hoje, como que você conecta essas tendências e como que você aproveita dessas tendências para criar novos produtos e também para evoluir os seus produtos? Como que é o seu dia a dia perante esse movimento que vem acontecendo? A gente observa muito a dor e a necessidade. Então, por exemplo, a gente tem muita... Esse exemplo é legal, né? Você comentou aí da interpretação através da inteligência. A gente já está com alguns experimentos lá. Fleury já tem interpretação através de inteligência artificial de imagens, né? A conexão de Fleury Imagem e Pardini, médica, desculpa. Imagem médica. A gente já tem, por exemplo, tendências, né? A gente já tem coleta de material sendo realizada por drone para facilitar o transporte e você otimizar, reduzir o tempo e reduzir custos operacionais com logística. Então, isso é legal. Não é uma parte dos meus times ali, mas isso já tem. E dentro dos nossos times, a gente já está agora testando, conectando com o tema que o José trouxe, a simplicidade. Vou trazer um exemplo dentro do nosso time.
ponto que não é estratégico, posso abrir aqui normalmente, a gente já está fazendo conexões com o ChatGPT. A gente está olhando para feedbacks que a gente tem dos nossos clientes, dos nossos produtos, e ao invés de a gente fazer pesquisas mais longas, como a gente pega esse feedback e transforma ele através da IA numa interpretação mais rápida que traga para a gente tanto dados quanto uma conexão de experiência muito mais rápida. Zenvia Service faz isso. E a gente fez isso assim em uma sprint, com dados assim muito ricos para a gente, que antes a gente tinha mais dificuldade para poder trazer, né? Porque aí tem toda uma questão de mensageria, são produtos com conexão com outros fornecedores, que já usam a parte de cognitivo para chats, né? Então, a gente está aqui. Como é que a gente conecta tudo isso? Primeiro, a gente... faz isso também. Boa. Já estão querendo vender. Então, Que é o cupom Zé 10, 10%. Quero desconto. Como é que a gente faz essa conexão? Primeiro, a gente entende uma dor, uma necessidade. Então, por exemplo, o cliente hoje ele precisa agendar seus exames. E como é que ele vai ficar colocando um por um dos exames que ele precisa com uma grande complexidade? Então, poxa, eu tenho uma dor. A dor de interpretação de uma imagem e transformar aquilo em dados, né? O que existe de tendência no mercado que consiga facilitar essa interpretação? Então, trazemos isso como uma necessidade para o time. A gente monta ali uma spike, um estudo para tudo isso, e aí a gente vai olhar tendências de mercado, né? E entre essas tendências pode aparecer uma inteligência artificial, pode aparecer várias outras soluções. Aproveitar a sua explicação. E o apetite a risco sobre tudo isso no seu dia a dia, no seu time, nos gestores e por aí vai? O time que trabalha com produto, normalmente ele ama riscos. Né? É uma característica. Ele não tem medo de desafio. Ele adora transitar entre produtos. O time de produto que você quer ver ele morrer é a solução ser externa. Ele entende que é necessário, às vezes, né, você ter que terceirizar a sua solução, porque é rentável. Mas ele ama um desafio. Ele quer trazer desafios novos, porque é o que ele gosta de fazer, é o que ele curte fazer. Para fora, você tem que mostrar muito valor. Você tem que trazer, e aí você tem que monetizar tudo isso. Não tem jeito. Você tem que falar assim, eu estou trazendo aqui uma interpretação de uma imagem, o quanto isso vai trazer em receita para mim. Você tem que olhar isso e trazer indicador de negócio. Não adianta trazer indicador de produto. É um desafio. Você tem que trazer indicador. Quanto isso vai mover no ponteiro da companhia? Ela está olhando receita, ela está olhando eficiência. O quanto isso vai mover no ponteiro? Mas isso não inviabiliza os experimentos? Depende. Você pode fazer uma negociação para o experimento, mirando aonde você pode chegar. E aí você vai criando essa visão disruptiva. Então, a gente tem que ir lá, você faz teu pitch, pede uma coisa pequena. Se der certo, o tiro pode ser grande. E aí você tem que mapear teu stakeholder. Vão ter stakeholders. E aí você vai ter pessoas antigas de casa com uma visão estratégica. Porque a gente tem médicos com visão muito estratégicas dentro do grupo que estão há muito tempo. Como participei de vários outros grupos que tem pessoas há muito tempo com visão muito estratégica. Então, você mapeia teu stakeholder e vai com uma percepção de negociação. É negociação pura. Você tem que mostrar valor no pequeno, em quanto tempo, e aí depois você vai trazendo riscos maiores, né? Às vezes você fatia. Você vai trazer lá, ao invés de eu fazer vou testar a hipótese, ao invés de eu trazer essa solução para o todo, faço um teste com um pequenininho, vejo o resultado daquilo, trago o resultado e a gente pleiteia um investimento maior. Cara, fantástico, né? Acho que a gente percebe que o Fleury está em outro já bem avançado, assim, né? Bem de vanguarda. Acho que bem legal isso. Eu acho que a questão de tendências, né? Tem dois pontos. Acho que o primeiro, igual você comentou, né? Tendências do que eu posso usar aqui para, sei lá, melhorar a eficiência operacional, tal, melhorar o atendimento, a experiência do cliente e tal. Igual muito claro essa inteligência artificial. Mas acho que tem uma outra tendência que é o ponto também que o Zé trouxe, que é o ponto de inflexão. Cara, tô chegando aqui no momento do meu produto, cara, que é a próxima onda para meu produto não começar a cair. Vou dar um exemplo aqui, cara, eu tenho aqui um chatbot que ele tá por if else. Cara, se for esse o meu produto, cara, veio a inteligência generativa que você consegue fazer de uma forma muito mais fácil, com entrega muito valor, muito melhor. Cara, se morreu o seu produto, você pode usar o IA generativa muito mais fácil. Então, o que você poderia ter feito antes para pegar surfar essa onda e também conseguir surfar essa onda e ter o crescimento? Eu acho que tem esses dois pontos, né? Primeiro. O segundo, que agora é um contraponto, na verdade, cara, é a questão do hype, né? Cara, eu vejo muito todo mundo falando sobre IA, né? Mas, cara, tem que ir no que você falou. Cara, qual que é a necessidade do meu cliente, né? Qual que é a dor dele? O que ele tem ali de necessidade? E até um texto que eu li hoje, que eu achei bem legal, o comparativo das Big Techs referente à IA. Cara, o Google só tá falando sobre IA, o Facebook só tá falando sobre IA, tava falando até o ano passado sobre NFT, a Microsoft só IA, quer meter IA em tudo quanto é... E a Apple? A Apple a gente não veio falando. Por que será?
Então, sabe, mas, cara, são discussões de por que a Apple não tá falando. Não, mas já começou já agora. Então, começou, mas é uma outra abordagem mais de machine learning. Então, tem muito mais IA, machine learning para entregar valor pro seu cliente do que uma coisa IA generativa que tá todo mundo falando. Então, é uma abordagem um pouco diferente. A Apple tá com uma visão um pouco diferente das outras. Então, acho que tem isso também, né? Tem essas questões de hype, de valorizar a valorização do papel da empresa. Tem, acho que, bastante coisa. É complexo, né? Não, sem dúvida tem a questão da hype. Nunca dá para isolar, nunca dá para desconsiderar uma hype. Aliás, a gente começou esse podcast por conta disso, né? Sim. Por conta de hype e buzzwords. É o nosso maior ódio. Mas eu acho que, cara, a IA generativa é o futuro. Né? É o futuro. É uma construção que veio para ficar. A coisa toda, ela é uma projeção. É um negócio que não começou agora. A gente está falando de um projeto de anos. Dos anos 80, né? Assim, que agora que eclodiu. Então, não é uma pesquisa que começou agora. É um negócio que começou há muito tempo e que agora que a gente está começando a enxergar realmente a aplicação disso. E enxergar uma aplicação que é monstruosamente disruptiva. A verdade é essa. E extremamente fácil de aplicar. O que é muito foda. O que eu acho que é uma puta de uma tendência para as próximas tecnologias. É que as coisas fiquem cada vez mais simples de implementar. Porque, na real, a gente tem visto tecnologias que são cada vez mais fáceis de... Ou você tem mais velocidade de implementar, mais velocidade de executar, de validar, etc. E combinado com um potencial de alavanca gigantesco, que é o caso da IA generativa. A capacidade de você, limitar, etc., é gigantesca. Você está muito mais preocupado em limitar a IA do que necessariamente deixar ela aberta. Então, acho que, nesse caso, assim, eu não sei exatamente qual é a estratégia da Apple. A Apple, com certeza, deve ter alguma estratégia por trás disso, vinculado ao conceito sexy, que a Apple... Apple de ser, né? Apple de ser e tal. Mas, cara, os caras, eles também nunca foram geniais. A Siri não é exatamente genial, né? Sim. O Google, ele sempre teve um passo à frente. O Google, a própria Amazon, sempre tiveram um passo à frente em relação à IA, em relação à Apple, né? Assistente, né? eu Assistente vejo virtual, que- né? Eu vejo A que... IA, eu digo assistente virtual, né? Eu vejo que essa questão de IA, ela será como na época do Zé, que você fazia o comando DIR e o comando CLS. Que todo mundo tinha que saber aquilo para operacionalizar o computador. Da mesma forma como, por exemplo, a AI, ela será uma capacidade que precisar... Ela tem que estar no seu dia a dia. Assim, você precisará saber fazer as perguntas. E eu acho que por isso que o aspecto humano ele nunca perde, porque ela é uma inteligência de máquina, né? Ela não é uma inteligência humana. Então você tem que ainda ter o humano por trás fazendo o movimento para trazer o toque diferencial mesmo. Então eu não vejo como você não ter o toque humano nessa discussão como um todo, e vai ser uma capacidade que precisa estar instalada. E o tema dos robôs, você pega o exemplo da Fabi. Ela está falando de machine learning para fazer análise de imagem. Ela está falando de... E aí, daqui a pouco ela vai ter... Cara, quantos robôs você vai ter num processo como esse? Quantos robôs será que o Fleury vai ter para processar um exame de sangue, o mais básico possível, para simplificar um exame de sangue mais básico? Nem sei qual é, porque eu não entendo porra nenhuma disso. Glicose. Glicose? É glicose? Nem eu sei, porque eu não entendo nada disso. Mas, cara, quanto? Saca? Se bobear, esse negócio vai ter uma cabinezinha que você vai lá e vai picar teu dedo e vai ter uma caralhada de robô que vai processar isso e vai dizer, cara... Vai Essa é a ali, Teranos, já né? sai a dieta. Já sai a dieta. O Apple Watch Essa é a dieta. ele vem aprendendo exatamente para poder ter esse tipo de predição. No aprendizado de máquina dele, diz que baseado no seu comportamento corporal, ele sabia dizer o que você tinha, né? Na época até do Covid lá, ele estava mais assertivo do que o próprio exame do Covid, né? Que isso não foi para frente porque não foi legalizado, né?
Gente, estamos aqui há quase 2 horas, O Caramba! tempo voa aqui, a gente trocou lindo. uma baita ideia. Eu queria fazer a rodada final, considerações finais. Então, Fabi, eu vou deixar você para o final, para você fazer o fechamento aqui. Zé, como foram as suas expectativas para esse episódio? E faz um fechamento aí, fala um pouquinho sobre o que você aprendeu nesse episódio, cara. Pô, eu tinha uma baita expectativa. Muito obrigado, Fabi, de estar aqui. Acho que foi um prazerzaço gravar com você. Foi maravilhoso, mesmo, energia boa. Mais uma noite maravilhosa. Eu amo estar aqui, eu amo fazer isso, de verdade. Então, emotivos, tá vendo? Os dois, né? E, cara, eu tava com uma expectativa muito grande de dar uma luz pro pessoal de casa. Da posição de GPM, de falar um pouco sobre o quão complicada e quantas habilidades e capacidades estão em torno dessa sua posição. Eu acho que a gente foi feliz, né, nessa discussão. Extrapolamos aí, como sempre, para assuntos que estão correlatos, mas acredito que a gente teve uma discussão maravilhosa. Estou muito feliz, muito satisfeito com o que a gente teve. Muito obrigado, Fabi. Obrigada, eu. Bom demais. Também fiquei super satisfeito. Acho que você trouxe uma luz muito clara mesmo, assim, de uma forma bem pragmática sobre o papel do GPM, né, os desafios e tal. E, igual o Zé falou, né, às vezes a gente puxa várias arestas ali do mesmo assunto, mas que tá sempre... faz sentido, né, a gente discutir. E eu acho que foi muito rico mesmo, e agradecer mesmo por você topar, vir aqui, disponibilizar o seu tempo, e acho que é isso. Vamos nessa. Perfeito. Mais um episódio que, cara, saiu aqui com mais um MBA pra conta aí. O Rafa, só vou pedir aí no fechamento se a Fabi pode dar uma dica pra galera que tá querendo ir pra essa posição. É isso aí. Bom, pra mim o episódio ele foi fantástico. Mais um MBA que a gente acaba tendo aqui, aprendendo sobre novas perspectivas em relação ao assunto. E trazer um especialista pra gente é sempre um toque a mais para fazer isso acontecer. Fabi, muito obrigado. Você, como sempre, na parceria representou. E é isso, a gente queria receber um recado final seu em relação a tudo isso que a gente discutiu e que você dê um recado ali para o nosso público sobre... Dê uma dica sobre como você enxerga este mundo de produtos, como você enxerga a sua posição e como que você pode usar deste poder que tem o GPM para resolver problemas no dia a dia. Pessoal, obrigada. Foi muito gostoso. É isso que eu posso dizer, assim, né? Trocar, a gente conversar, foi divertido. E é o que a gente gosta, né? E uma honra estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro. Obrigada mesmo. Galera, tá ali? Ali, ó. Ah, boa. Bom, assim, pessoal, acho que o segredo de tudo é a gente não ter medo, a gente se arriscar, né? A certeza que a gente tem é que a gente não sabe. Então, a gente ir atrás, se a gente não tem a visão, a gente correr atrás e se arriscar mesmo, ir atrás da informação. A informação está espalhada em todos os lugares. Então, imergir, trocar com pessoas que saibam, né? E não ter medo do desafio. Ir atrás, se você tem um objetivo, entender um pouquinho desses papéis. São muitos nomes, parece complexo, mas entender um pouquinho, ver onde você tem mais sinergia, mais conexão. Começa ali pelo PO, se você quer mais a camada de produto, dá uma olhadinha no que é o papel da experiência, vendo que tem mais sinergia, foca ali, vai pequeno, que se você curte, se você entende que tem sinergia, a coisa vem, né? Então, acho que é não se arriscar. Produto é sobre isso, é mudança. A gente o tempo todo está conectado com a mudança vem e a gente não tem medo que a gente vai sair do outro lado, testar, se arriscar. Muito Bom bem, demais. turma. Encerramos aqui mais um episódio. Este episódio, mais uma vez, foi patrocinado pela Nordem. Squad as a Service é da Nordem. Obrigado, pessoal. Uhul! Tamo junto. Boa! Valeu, obrigado! Muito bom.